Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre verbos. É a nossa primeira aula, provavelmente serão duas, porque são muitas coisas para falar sobre verbo. Primeiramente, o que viria a ser um verbo? Verbo é a palavra que indica uma ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Repare que quando eu falo que indica uma ação, não necessariamente é o nome que eu dou para aquela ação. Por exemplo, corrida. Corrida é uma palavra que indica uma ação, certo? Mas quando eu falo sobre o verbo indicar uma ação, eu estou falando sobre o ato de correr. Então, correr, andar, né? A mesma coisa com o fenômeno da natureza, o meteorológico. A chuva é um fenômeno da natureza, meteorológico, mas choveu é a ação desse fenômeno meteorológico. Então, o verbo sempre vai indicar essa ação relacionada ao fenômeno meteorológico, ou à ação em si, ou a um estado. Ele está alguma coisa, ele é feliz, ele parece tranquilo, ok? Temos aí algumas formas, algumas partes que formam essa estrutura do verbo. Ele é formado basicamente por três elementos. O primeiro dele é o radical, né? Que, como diz, o radical é uma base, né? Ele traz o significado do verbo. Como assim? Eu posso falar dissertar, esclarecer, contribuir. Repare que eu posso cortar essa palavra e juntar outras, né? Dissertar, dissertação, esclarece ou esclarecer. Eu posso formar esclarecimento, né? Contribuiu, contribuir, contribuição, contribuinte. Essa parte da palavra que não varia, que não se mexe, ela é chamada de radical. É nela que está o sentido. Como assim? Se eu falo contribuir, eu estou contribuindo ou dando alguma coisa para alguém, certo? Se eu falo que a pessoa contribuiu, eu estou dizendo que essa pessoa praticou isso em algum momento no passado. Contribuinte é a pessoa que paga impostos, né? Ela contribui para alguma coisa. Então, o sentido primário, inicial, permanece por causa do radical. Segundo, nós temos a vogal temática. Repare que junto do radical a gente tem essa vogalzinha que vai ajudar a gente a conjugar o verbo. Então, dissertar, esclarecer, contribuir. Nós temos três vogais temáticas em português: o A, o E e o I. E elas vão determinar o número de conjugações que a gente tem. Né? A primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira terminada em ar, dançar, argumentar, sambar. A segunda conjugação são os verbos que têm ou or, né? Escrever, ter, supor, ou quando o sol vai se pôr, também é segunda conjugação. A terceira são os verbos terminados em ir, evoluir, emitir, partir, né? O próprio ir. Então, sempre que a gente fala em conjugação, primeira, segunda, terceira, a primeira indica o ar, a segunda indica o or ou o er, e a terceira indica o ir. Por fim, as terceiras formas de estrutura do verbo são as desinências, que se confundem um pouco com as flexões. Desinência são essas partes no final de cada forma verbal para indicar modo, tempo, né? E por aí vai. Né? Quando eu falo eu canto, esse o indica que é a primeira pessoa, que sou eu. Se eu falo ele canta, eu não preciso nem dizer o ele.
né? O A no final indica que ele está fazendo isso no presente. Se eu falo eu cantei, eu estou em primeira pessoa, sou eu que fiz a ação e fiz no passado. Tudo isso é papel das desinências. Então eu tenho desinência de número, se é singular, plural, desinência de pessoa, né? Quando a gente fala de número, pessoa, são uma coisa só. O pessoal chama de desinência, número pessoal e desinência modo temporal. Isso indica se eu estou no indicativo, subjuntivo e imperativo. Bom, sobre as flexões de pessoa. Isso eu já falei, eu, tu, nós, vós. Pode ser de número, singular, eu, tu, ele, e plural, nós, vós, ele. Tempo pode indicar presente, pretérito, futuro, né? O pretérito é o que a gente chama de passado. O modo que é indicativo, subjuntivo ou imperativo. E voz ativa, passiva e reflexiva. Tudo a gente vai ver. Bem, aqui começamos os modos verbais. Os modos verbais, eles indicam literalmente o modo como a gente se expressa, a maneira como nós formulamos uma frase para uma finalidade qualquer. Então, o indicativo, ele serve para certezas. Eu estou indicando um fato. Quando eu falo discursa muito bem, ele fala muito bem, eu estou com certeza afirmando aquilo. O subjuntivo, ele exprime uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida. Talvez ele discurse bem esta noite. Eu não tenho certeza se vai sair bem. Eu estou dizendo que é possível que ele discuta essa noite. Imperativo é uma ordem ou um pedido, né? Ou então um conselho. Né? O imperativo pensa sempre no imperador. O que o imperador faz? Ele manda. Então, discurse como ele, faça isso, não saia com este rapaz. Tudo isso é um conselho, uma ordem e por aí vai. Então, indicativo é para certeza, subjuntivo é para dúvida ou possibilidade ou hipótese, imperativo é para ordem ou conselho. Bom, são esses tempos: presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O presente do indicativo, ele é a forma mais básica e normalmente a forma que a gente encontra nos dicionários. Ele indica uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Meu filho está no quarto, ou seja, está acontecendo agora. Então essa é a conjugação do verbo aprender. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. Nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. A forma do vós e do tu às vezes é um pouco estranha, porque não é nosso costume usar isso no dia a dia. Mas é necessário aprender, porque isso é utilizado em escritas oficiais, né? Documentos, então é importante a gente saber. O pretérito perfeito, ele indica uma ação que acabou de acontecer, ou melhor, uma ação que já foi terminada no passado. Helena foi ao cinema com Pedro, ou seja, ela não está no cinema agora, isso já aconteceu e já acabou. Novamente o verbo aprender, eu aprendi, tu aprendeste, ele aprendeu. Nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam. Aí a gente tem um pretérito imperfeito. E por que ele é imperfeito, né? Ele indica uma ação no passado,
mas que não foi completamente terminada. Por isso, ele é imperfeito. Ele expressa uma continuidade, não necessariamente algo que aconteceu e terminou, né? Quando era jovem, Marcelo nadava 90 piscinas. Ou seja, em algum momento do passado, ele praticava essa ação, mas não necessariamente ele terminou essa ação. Ele pode continuar nadando, talvez não as 90 piscinas, mas você não consegue marcar exatamente em que momento isso aconteceu. Né? Algo que você fazia no final. Então, eu aprendia, tu aprendias, ele aprendia, nós aprendíamos, não esquece o acento, vós aprendieis, forma estranha, mas é isso mesmo, vós aprendieis e eles aprendiam, certo? Pretérito imperfeito, que é isso que a gente acabou de ver, também acontece com a forma vá no final. Eu nadava, tu nadavas, ele nadava. Nós nadávamos, vós nadáveis, eles nadavam. Bom, pretérito mais que perfeito. Ele é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação. Isso aqui é muito usado em cursos de idioma para você entender a ideia das ações. Fazia o jantar quando tocaram o telefone. Então, é uma ação que acontece antes de uma outra ação. Você tem que colocar duas ações no passado, mas você precisa organizar isso. Então, o que aconteceu primeiro? Fazer o jantar e depois tocar o telefone. Eu tenho uma ideia de linha do tempo aqui. Eu aprendera, tu aprenderas, ele aprendera. Nós aprenderamos, vós aprendereis, eles aprenderam. O futuro é a forma mais simples que a gente tem, talvez a mais usada. Né? Ele indica uma ação que vai acontecer num momento posterior, mais à frente. Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Então eu aprenderei, tu aprenderás, ele aprenderá. Nós aprenderemos, vós aprendereis e eles aprenderão. Assim esperamos. E por fim, o futuro do pretérito, que é a forma, digamos assim, que talvez seja mais famosa também pela brincadeira de que aquilo que ia acontecer, mas não vai mais. Então, refere-se a um fato que poderia ter acontecido ou que iria acontecer e não vai mais. Eu ficaria bem feliz se ele voltasse a ser meu amigo. Eu aprenderia, tu aprenderias, ele aprenderia. Nós aprenderíamos, vós aprenderíeis e eles aprenderiam. Repare que essa parte destacada aqui é o que eu chamo de sufixo ou desinência, né? Alguns autores discordam sobre isso, modo temporal, né? E número pessoal. Por quê? Quando eu falo aprenderias, esse termo é sempre segunda pessoa, né? Uria indica que é uma ação que aconteceu no futuro ou que aconteceria no futuro, então futuro do pretérito. Por essas partes do verbo eu identifico, né, o sentido que ele traz. Por isso, desinência de modo, de tempo, né, de número, de pessoa, né, tudo para dizer uma única coisa. Uma única palavrinha tem uma finalidade imensa de sentidos. Então, é a primeira pessoa, do singular, do indicativo, do futuro, do pretérito e por aí vai. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida,
deixa uma mensagem que a gente tira dúvida. Abraços.